Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, eu estava falando para vocês o quanto a convivência com as pessoas faz com que nós nos parecemos mais ainda com elas e elas conosco, né? Nós estávamos falando a respeito disso. E na realidade é isso mesmo. Na convivência, tanto o nosso parceiro, né, ou a parceira, ou os nossos colegas de trabalho, os filhos, os parentes que se tornam próximos, que estão sempre no nosso dia a dia, acaba por pegar alguns costumes, algum jeito de falar igual ao nosso, né? E nós pegamos dele. Então, aquela mensagem que diz: cada um que se faz próximo de nós leva um pouco de nós e deixa um pouco deles para nós, é real. É real mesmo. Aí, diante disso, fica uma dúvida no ar. Será que a pessoa que se tornou diferente no decorrer do tempo que a gente está com ela, será que esse decorrer desse tempo nós também não colaboramos para que ela ficasse assim? Fica uma dúvida no ar. Será que realmente só o outro é culpado de ter mudado tanto? É. As provas estão ao nosso alcance. Determinada situação que nós fazemos com que o outro passa, faz com que ele mude, né? Isso são as mudanças de comportamento devido a situações que ocorrem. É diferente de você passar para o outro costumes, jeito de falar, né? Que até então o jeito de falar, não, dependendo da maneira, não é ruim, né? A pessoa começa a aprender a falar diferente, a falar mais doce, né? Se ela tinha hábito de falar mais alto, ela começa a entrar no ritmo do outro, né? Porém, o que nós transmitimos para o outro pode fazer com que o outro se torne uma pessoa devido ao costume, à situação e cotidiano. De repente aquela pessoa ela não tinha hábito de ser tão rigorosa e ela se torna rigorosa. Porque talvez no fundo a gente é rigoroso em alguma coisa, vamos pôr assim para ficar mais fácil. E o outro não. Mas com o passar do tempo, com a convivência, o outro vai se adaptando a isso e vai fazendo com que isso se torne a realidade dele também. E acaba que ele fica igual ou pior do que você tem de costume. Quando você começa a julgar uma pessoa, você tem que começar a analisar se a culpa dele ter mudado tanto não é culpa sua. Se ele ter se transformado numa pessoa diferente, se não é culpa sua. Porque lá no fundo você sabe que quando você o conheceu ou a conheceu, ela não era assim ou ele não era assim, mas passou a ficar assim. Então, parte do que vivemos pega em nós, nos muda. E aí pode nos transformar numa pessoa boa ou numa pessoa ruim. E nós ficamos o tempo todo achando que a gente é bom 100% e que o outro não. E nunca paramos para analisar que se o outro se transformou numa pessoa ruim, você tem culpa. Culpa porque permitiu, ou culpa porque aceitou e transformou a pessoa do jeito que é. Você permite, você aceita. E aquilo vai aumentando de proporção. Ou você faz com que o outro seja, quando você continua falando, aquilo vai entrando e a pessoa aos poucos vai se tornando aquilo que você falava tanto e que passa do limite da normalidade. Assim, um caso,
você exige tanto que o seu parceiro ou sua parceira economize, que ela pode ultrapassar a barreira da economia, ela pode chegar ao ponto de ser uma pessoa mesquinha, avarenta. E aí a culpa é de quem? Ele não era econômico, ou ela não era econômica, mas portanto, de tanto você falar, ela foi aos poucos, com o passar dos anos, adquirindo o hábito da economia e acabou se tornando uma pessoa assim. Aí no final das contas, você deduz que ele se tornou uma pessoa diferente. Mas a parcela de contribuição dessa culpa tem que também ser sua, porque pelas exigências, pelas cobranças, e aos poucos se tornou real o que você tanto queria, porém ultrapassou a barreira. Eu vi uma frase agora de manhã que fala assim: troque suas folhas, mas não perca suas raízes. É o mesmo que você pode realmente se adaptar ao outro nas condições que ele quer que você seja, porém você não pode ultrapassar a barreira, né? E você não pode perder as suas raízes. Porque se você naturalmente é uma pessoa, foi gerada por um ninho, né? Que te ensinou determinadas situações. Aí você entra para formar um novo ninho e ali a pessoa do seu companheiro te exige que você tenha mudanças. Então você pode mudar para se adaptar ao companheiro, mas nunca perder os seus princípios da sua raiz, naquilo que você acredita que é certo e errado. Então você pode mudar sua opinião, mas nunca perder os seus princípios. Tá? Essa frase que eu vi da internet, muito interessante. Uma outra frase que eu vi, que também complementa o que nós estamos falando aqui. Que Deus é tão generoso que dá a liberdade de você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. De repente você fica ali cobrando, que é a plantação, né? Plantando ali na cabeça do outro. Você tem que ser assim, 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 assim. Aí você fica plantando ali todos os dias a mesma coisa. Aí você tem que entender que essa colheita pode ser maior do que você queria. Então tem que tomar cuidado nas cobranças, tá? Então é isso, gente. Entenda que o outro não se formou sozinho. Ele está no ninho seu. E diante dessa situação que vocês estão vivendo, boa parte do que ele se transformou é culpa sim sua. Pensa sobre isso, tá bom? Até amanhã, Deus abençoe.